Efésios capítulo 4, versículos 27 e 28. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não deis lugar ao diabo. É muito estranho o movimento de pessoas endemoniadas em algumas denominações. Pessoas verdadeiramente convertidas devem ser templo do Espírito Santo de Deus e não morada dos demônios. Mas certos movimentos religiosos destacam muito a presença dos demônios no meio dos que se chamam povo de Deus. Será que é realmente povo de Deus? Quando a recomendação do apóstolo era de que os servos de Cristo não dessem lugar ao diabo. Diabo quer dizer opositor de Deus, o nosso acusador. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava. Em outras palavras, o escritor traz à tona o tema do velho homem e do novo homem. Como diz um ditado popular ou jargão evangélico, a igreja é composta de ex quase tudo. Sempre existiram aqueles que se deixam dominar pela ganância, ao ponto de tirar dos outros aquilo que não é seu. Certamente, na igreja de Éfeso, existiam alguns que antes de se converterem para o cristianismo, eram ladrões ou roubadores. O furto ou roubo não deve ter lugar naqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, de forma alguma. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. O novo homem não pode mais praticar assaltos, roubos ou subtrair dos outros aquilo que não lhe pertence. No judaísmo, esse era um dos 10 mandamentos da legislação de Moisés. No cristianismo não poderia ser diferente, até porque o Evangelho recomenda que os servos de Cristo vivam uma vida digna perante a sociedade, bem como diante da Igreja de Cristo e principalmente para com Deus, que tudo vê e que tudo sabe, porque Ele é onisciente e também onipresente. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Desde a queda da raça humana, que a ordem de Deus é que o homem trabalhe para comer o seu pão do suor do seu próprio rosto. Qualquer profissão honesta é digna e o trabalhador tem, pelas leis de Deus e dos homens, os seus direitos, como também os seus deveres. Na maioria dos casos, apesar de não serem todos, os seres humanos partem para o crime do roubo
porque não têm coragem de trabalhar para se sustentar, mas outros por ganância mesmo. O próprio Paulo, que escreveu esta sua carta à Igreja de Cristo ali na cidade de Éfeso, ele trabalhava para se sustentar. Por isso o seu conselho: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. O conselho do apóstolo era de que agora que os seus eleitores eram novas criaturas em Cristo Jesus, que buscassem trabalhar honestamente em atividades e labores lícitos para ganharem o pão de cada dia e sustentarem suas respectivas famílias. O próprio Paulo, repito, que era um grande líder da igreja, trabalhava com as suas próprias mãos na fabricação de tendas para não depender dos outros, nem mesmo da igreja ou dos cristãos, os seus filhos na fé. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Ao que tudo indica, o exemplo de Zaqueu passou a ser uma tradição dentro do cristianismo do primeiro século de nossa era cristã, em que ele se propôs a repartir aquilo que ele tinha ganho com a desonestidade com os seus antigos donos dos seus bens, como também com os pobres e necessitados. É bem provável que essa seria uma forma de se tirar o peso da consciência com a prática de boas ações sociais para com os outros, para com o próximo. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem ou tiver necessidade. Os membros da igreja primitiva passavam por muitas necessidades, até porque os que se convertiam ao cristianismo, quase todos tinham seus bens confiscados pelo Estado romano ou pelo Império Político de Roma, enquanto outros, por conta das muitas perseguições, viviam como fugitivos. Desta forma, quem se convertia, mas antes adquiriu bens desonestos, poderiam reparar seus erros com boas ações sociais, ajudando aos que mais precisavam. Este conselho da parte do apóstolo Paulo era prática corriqueira no tempo da igreja primitiva e deve servir de exemplo para aqueles que nos dias de hoje também se convertem para o reino de Deus, mas que adquiriram seus bens de forma desonesta. Devem aproveitar as posses materiais que têm para ajudarem aos que mais precisam. É uma forma, portanto, de reparar o erro praticado na vida preguiça, bem como suprir as necessidades dos que têm também grandes necessidades na vida. Compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.